Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor lhe alcance nesta manhã de domingo. Porção Diária de hoje tem como título Seja Sábio. Texto base se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao versículo 33. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para um combate, para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros a outro rei enquanto ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Queridos ouvintes, chegamos no final de mais um ano para a honra e glória do Senhor Jesus. Final de 2023, próximos ao início de 2014. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma reflexão sobre como ser sábio. Mediante essa ministração que acabamos de ler no livro de Lucas, referente ao planejamento em questão da construção da torre e depois do rei que vai para a guerra, o Espírito Santo de Deus me conduziu em uma situação aonde nós devemos nos planejar, nos organizar e agir em prol daquilo que desejamos, que almejamos. Então, antes de tudo, queridos, tenha objetivos. Qual é o seu objetivo? Que objetivos você conseguiu conquistar no ano de 2023? Quais objetivos você almeja para o ano de 2024? Sejam eles objetivos na área espiritual, de se aproximar mais de Deus, de se colocar mais, de orar mais, de ler a palavra com mais intensidade, de se colocar mais nas mãos de Deus, de ir atrás das almas. Qual é o seu objetivo? Seja na área familiar, você que é esposo ou esposa, qual é o seu objetivo dentro do seu casamento? Qual é o seu objetivo para com seu marido, para com sua esposa, para com seus filhos? Ou você que é filho, qual é o seu objetivo para com seus pais? Quais são os seus objetivos no âmbito familiar? No âmbito financeiro, querido ouvinte, quais são os seus objetivos? Aqui nós vemos que o primeiro exemplo era referente a uma torre, simbolizando segurança, simbolizando refúgio. Qual é o seu objetivo na área financeira? O que você almeja construir, tanto para você quanto para as pessoas que você ama? Quais os seus objetivos na área ministerial? Você tem o sonho de ser pastor, evangelista, missionário, cantor, músico? O que você sonha para a sua vida ministerial? Todos nós devemos frutificar na presença do Senhor, seja 30, seja 60 ou até mesmo 100, mas todos nós desejamos e devemos ser frutificadores na presença do Senhor. Por que eu digo isso, querido? Porque além de ter objetivos, sonhos, você precisa planejar, você precisa saber aonde está e para onde você quer ir e como deve fazer, quais os recursos que você deve obter, somar para sair da onde você está e chegar aonde você precisa ou deseja chegar. Você precisa se planejar. Aqui ele pode dizer, não adianta nada você ter o desejo de construir uma torre forte, mas não fizer os cálculos de quanto dinheiro vai precisar e construir só o alicerce.
e depois o dinheiro acaba e a construção fica só no alicerce e você não tem dinheiro para terminar. Se tiver alguém me ouvindo que for do ramo da construção, vai entender que quando uma construção fica parada, ela começa a se deteriorar, ela começa a atrair prejuízos. Faça planejamentos, sente com sua esposa, sente com a sua família, sente, planeje, tome uma posição de decidir o que você almeja para o seu futuro. Segundo, se organize. No segundo exemplo, nós vemos o rei que vai à guerra com 10 mil soldados. Ele deve se planejar, ele deve se organizar, porque ele vai enfrentar um exército que é o dobro do seu tamanho. Ele tem que saber se o seu exército é forte o bastante para combater com um exército maior. Querido ouvinte, Deus não opera no meio da bagunça. Deus não opera no meio da desordem. A Bíblia é recheada de exemplos que, antes de Deus operar, primeiro ele organizava a situação. Jesus, quando foi multiplicar ali os pães e os peixes, primeiro ele organizou a multidão. Deus no deserto organizou o povo de Israel e suas tribos. Querido ouvinte, como que é a sua vida? A sua vida é uma vida organizada ou um fruto da desordem? A sua vida é o resultado de um planejamento ou a consequência da bagunça? Não coloque a culpa nos outros. Não coloque a culpa em Deus. Deus não é obrigado a agir na sua vida. Pelo contrário, ele diz: eu honro aos que me honram e aos que de madrugada me buscam. É interessante analisar este versículo, por quê? Porque quem acorda de madrugada e continua a sua vida rotineira é porque é organizado, ele tem compromisso, ele tem determinação. Olha que interessante, querido. A pessoa muitas das vezes é bagunçada, não tem horário para levantar, não tem horário para dormir, não tem horário para trabalhar, não tem horário para a família, não tem horário para Deus. A vida dele é uma bagunça e mesmo assim ele quer que Deus opera na vida dele ou na vida dela. Seja organizado, tenha planilhas, se organize em nome de Jesus. E o último, haja, tenha objetivos, planeje, se organize e vai à luta. Um versículo maravilhoso que o Espírito Santo me fez lembrar foi quando Deus ali no deserto, quando Moisés juntamente com o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Deus olha para Moisés e fala: por que clamas a mim? Marcha. Querido ouvinte, tem momentos da nossa vida que não é oração, tem momentos da nossa vida que é ação. É por isso que você tem que seguir este processo do planejar, do se organizar e do agir. A hora de orar é a hora de orar, mas a hora de agir é a hora de agir. Marche. E Deus diz para ele: o que você tem na mão? Um cajado, Senhor. Ele pôde responder. E Deus disse: toque com o cajado então nas águas. O Mar Vermelho nesta situação simbolizava um problema, uma dificuldade, uma limitação. E o cajado na mão de Moisés simbolizava a palavra de Deus, a aliança com Deus, o Deus de Israel presente na terra. E Deus diz para Moisés: use a palavra contra o problema, contra as dificuldades e vai para frente. Não pare, use a palavra de Deus, domine a palavra de Deus e use ela contra os seus problemas e vai à luta, vai para cima. Seja como Davi, corre para cima do gigante, confiando, crendo e acreditando no Deus do impossível. Em nome de Jesus, vamos orar? Amado e querido Deus, neste momento, nesta hora, nós clamamos e invocamos o Teu nome. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus. Eu sei, ó Pai, que o que erramos, o que falhamos no passado não tem como consertar, não tem como mudar. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos dá a condição, o Senhor nos dá a liberdade de podermos, Senhor, melhorar no nosso presente, para que em nome do Senhor Jesus possamos ter um futuro melhor. E diante, Senhor, desta ministração, eu invoco o Teu nome, Senhor, pela vida dos meus queridos ouvintes, pela minha vida, pela minha família.
família. Nos ajude a sermos organizados e sábios na sua presença. Em nome de Jesus, nós queremos ter objetivos, sonhos, nós queremos planejar, nós queremos ser organizados e nós queremos agir para que possamos, em nome de Jesus, viver o sobrenatural de Deus. Amém e amém. Glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.